Aviso: esse episódio contém representações de suicídio, abuso emocional e físico e violência que podem ser nocivos ou traumatizantes para alguns leitores. O verão estava chegando ao fim e o aniversário do Benya estava próximo, junto da grande inauguração do hotel. Então todos estavam ocupados tentando embelezar cada centímetro do hotel. Letícia diz que sabia que podia contar com ela, e Rapunzel disse ter feito o melhor que pôde. Ele então diz que veio pensando em levar ela para almoçar, mas ela parece extremamente ocupada. Rapunzel diz que vai, já que ela estava prestes a dar um tempo de qualquer forma. Já no restaurante, eles conversam sobre a inauguração do hotel, que será em poucos dias. Letícia se pergunta se ela vai ter algum tempo livre quando isso acabar, mas Rapunzel lembra de que também é o aniversário do irmão dele e pergunta se ele já sabe o que vai dar pro Benya. Letícia pergunta por que ele daria qualquer coisa para ele. Benya deve ser grato por ter uma comemoração de aniversário mais elegante do que a dele. Talvez Letícia devesse jogar um bolo inteiro na cara dele. Rapunzel diz que ele vai se meter em problemas. Mas sobre a noiva dele, Letícia acha que poderia convidá-la para casa antes da grande inauguração? Letícia pergunta se ela quer dizer a Alfonsina e pergunta por quê. Rapunzel diz que porque ela é noiva dele. Letícia diz que ela não precisa fazer algo assim. Rapunzel não precisa impressioná-la só porque eles vão se casar algum dia. Mas Rapunzel diz que não está tentando impressioná-la. Ela quer ser amiga da Alfonsina. Letícia diz não querer que ela sirva ninguém por causa dele. E Rapunzel diz apreciar a preocupação dele, mas não é nada disso. Se ela for servir uma nobre dama novamente, é melhor que essa dama seja a Estelle. Letícia se dá por vencido, mas pede que ela avise se algo desagradável acontecer. Rapunzel acha isso muito carinhoso da parte dele. Letícia percebe que perdeu completamente a noção do tempo, e Rapunzel pergunta se ele deveria estar em algum lugar. Ele responde que sim, ele precisa estar no palácio, mas ele deixa ela no hotel. Rapunzel diz que vai ficar e apreciar a vista, e Letícia pergunta se ela tem certeza de que vai ficar bem. Ela diz conseguir se virar, afinal, ela não é um bebê. Assim, eles se despedem e Rapunzel volta a apreciar a comida, enquanto pensa em levar um pouco para Valentina e os outros. De repente, alguém chama por ela. Como ela poderia esquecer essa voz? Já se passou muitos anos, mas ela ainda reconheceria essa voz a qualquer hora do dia. Ela pergunta para o Visconde se ele está seguindo ela por aí. Ele diz que não é isso e espera que ela não tenha a impressão errada. Ele estava na loja próxima quando a viu. Rapunzel pergunta se por isso ele decidiu gentilmente ir até ali e dizer olá. Mas ele diz que não é isso. Acontece que ele chegou à capital hoje e pergunta se pode sentar com ela. Jerome provavelmente ouviu falar sobre o incidente no banquete de aniversário do Letícia, porque foi ele que apresentou a flor em primeiro lugar. Ele esperou Letícia sair para decidir se apresentar. Ela aposta que ele está tentando usá-la para fazer seus sobrinhos o perdoarem. Rapunzel pergunta se ele gostaria de um bolo. Ele costumava enviar bolo para eles com muita frequência. Estelle costumava gostar muito deles. E ele também garantiu que eles não passassem frio no inverno. Graças a isso, ela não precisou mais ultrapassar os limites e abraçar os preciosos sobrinhos dele para que dormissem. Se tremendo, ele diz que foi um grave erro e que nunca deveria ter feito isso com ela. Ela diz que ele era muito rigoroso sobre o que os servos deveriam ou não fazer. É incrível como ele foi tão misericordioso com algum dos outros servos. Ela está falando sobre o olho do Letícia. Ele sabe quem fez isso com Letícia? O Visconde diz que era imaturo naquela época.
Ele estava completamente perdido porque não conseguia encontrar uma saída. Ele tem certeza de que ela entende que ele nunca concordou totalmente com a ideia. Na verdade, ele tentou ao máximo convencer os irmãos a desistirem e tirar todos eles dali. Rapunzel pergunta quando ele começou a planejar isso. Ele chegou até a treinar atores para fazer com que todos os seus sobrinhos fossem mortos. O duque e a duquesa tinham acabado de falecer, e ele não pôde ter preparado isso em tão pouco tempo. Ele sabia do plano com antecedência, não é? Ele percebe que então ela sabia de tudo o tempo todo. Então admite que eles começaram a planejar antes do irmão e a esposa morrerem. Provavelmente 1 ano antes disso. No geral, eles devem ter começado 2 anos antes desse ponto, se incluir o que eles fizeram com a Imperatriz. Rapunzel não entende o que isso tem a ver com a Imperatriz falecida. E ele explica que tentaram fazer da parente distante deles, a Polônia, a Imperatriz. Mas o falecido irmão não era tão ambicioso quanto o restante deles. E, no fim, a Imperatriz Alicia se casou com o Imperador. A Imperatriz Alicia achava que os serpentes eram muito poderosos. Então ela começou a monitorá-los. Ela interferiu nas indústrias que os irmãos dele possuíam. E ficou claro que eles acabariam com uma família de agiotas, como as pessoas costumavam chamá-los antigamente. Então eles conspiraram sobre algo que nunca deveria ter feito. Mas por ironia do destino, foi quando a peste começou. E ela já sabe o resto. Rapunzel pensou que já tinha passado por todas as histórias sujas dos bastidores do romance. Mas havia mais. Ele parece achar que ela sabe tudo sobre isso. Então é melhor ela agir com calma. Assim ela diz que então era tudo verdade. Ela meio que duvidava, mas em pensar que ele sabotou a própria Imperatriz. Ele diz que planejaram tudo com raiva, mas ainda assim ficaram hesitantes. Só que o irmão mais velho dele ficou sabendo que a Imperatriz tinha morrido de uma doença. Então eles tiveram que seguir com o plano. As coisas ficaram bem caóticas depois. E quando ele soube que a Estelle tinha morrido, isso deixou louco. Ele nunca quis que nenhum deles se machucasse ou morresse. Ele sabe que é vergonhoso da parte dele dizer isso agora. Mas ele está dizendo a verdade. Então ela poderia deixar isso para trás? Ela pode aceitar ele de volta? Rapunzel está se mordendo de raiva, pois ele lucrou com a hesitação em tomar partido e agora está iludido por um patético senso de autopiedade. Mas sabe de uma coisa? Letias ficou extremamente doente depois de perder o olho. Ele chorava pelos pais enquanto lutava desesperadamente para sobreviver na torre. Ela nunca viu Letias com tanta dor. Ele também cortou o próprio pulso no dia em que o Jerome virou as costas para Estelle, mesmo ela estando doente. Ele não conseguia acreditar que seu amado tio a viu abandonado. Estelle teve que se forçar a comer comida estragada e vomitava tudo constantemente. Mas ela sempre se escondia quando fazia isso, para que eles não se preocupassem com ela. Ela era uma menina muito doce, mas ela morreu antes mesmo de poder comemorar seu aniversário de 14 anos. Ela sabe que ele tentou tudo o que podia, mas ela realmente não consegue confiar nele ainda. Tudo que ele diz soa como se ele simplesmente tivesse medo da vingança. Jerome pergunta como ele pode pedir o perdão dela. Ele faria qualquer coisa se eles o perdoassem. Bem, só há uma maneira de garantir isso. Sangue gera sangue. Ele está disposto a ser o carrasco dela? As pessoas conversam durante algo que parece ser um evento. Talvez seja até mesmo a inauguração do hotel. Um homem diz estar nervoso e pergunta se Rapunzel acha que eles parecerão impressionados quando entrarem. Rapunzel diz que tanto Letias quanto Benha ficaram satisfeitos com o que viram. Ele é o designer, então precisa confiar em si mesmo. Mas por que ele parece tão para baixo? Valentina diz que isso é porque o Letias e o Benha
ficariam felizes mesmo se Rapunzel tivesse transformado aquilo em uma capela sem graça. Rapunzel diz que isso seria uma zombaria a todos os esforços deles. Valentina diz que ela tem razão. Inclusive, Rapunzel se esforçou mais do que todos, trabalhando dia e noite para analisar cada detalhe. Talvez ela não entenda muito de design, mas o lugar parece deslumbrante. O homem diz que foi uma experiência gloriosa para um design humilde como ele, e Rapunzel pede para ele não dizer isso, pois eles não teriam conseguido sem ele. Benya então chega. O designer o cumprimenta, e Valentina diz que ele está tão gracioso como sempre. Benya agradece e informa que o Ian está desesperadamente procurando por ela lá fora. Valentina diz que isso provavelmente é porque ele tem alergia à alta sociedade. Ele sempre foi assim desde pequeno. Rapunzel pede para ela não se preocupar, pois todos os meninos são assim. E então elas se despedem. Ben então pergunta para Rapunzel se eles podem conversar. Rapunzel fica confusa, mas segue ele. Ela está nervosa, se perguntando se ele tem algo importante para dizer. Assim ela pergunta se tem algum problema que ele queira discutir. Mas ele diz que na verdade não. Assim Rapunzel pode respirar aliviada. Ela diz que não tem ninguém por perto, então ele pode dizer a verdade. Ele realmente gostou de como ficou o interior? Benya pergunta se ela acha que ele mentiu para ela. Ela diz que não, é mais uma dúvida. Benya diz que todos ficaram impressionados. Mas Rapunzel não quer saber das outras pessoas. A preocupação dela é se ele gostou ou não. Afinal, é o aniversário dele. Benya sorri. Eles então entram em uma sala. Juntamente com a entrada do hotel, esse foi o cômodo em que ela mais se esforçou, a galeria. Ela pergunta o que ele achou. Ela realmente se esforçou ao máximo para decorar bem a galeria. Ela também colocou algumas caixas de presentes para que pareça Natal o ano todo, pois a época do Natal faz tudo parecer um presente. Ela esperava que os hóspedes sentissem o mesmo e acabassem gastando muito dinheiro no hotel. Vendo a Rapunzel brilhar de alegria, Benya não pode dizer outra coisa além de que está perfeito. Rapunzel diz que esperava que fosse absolutamente perfeito para o aniversário dele. Benya pergunta se ela acreditaria nele se ele dissesse que está perfeitamente perfeito. Rapunzel diz que acredita. Benya então diz que estava se perguntando o que ela fazia todas as noites com a Valentina. E Rapunzel pergunta se ele está com inveja. Mas, na verdade, ela se pergunta se ele percebeu que ela estava aprendendo a atirar. Talvez ele já saiba e esteja apenas testando ela. Ela então diz que ele poderia ter facilmente perguntado para Valentina sobre isso. Mas ele diz que são as atividades dela que o interessam, não as de outras pessoas. Mas ela não precisa contar se não quiser. Não é como se ele contasse tudo sobre as atividades dele também. Só que ela sabe que ele contaria tudo se ela perguntasse. Então ela diz que fez a Valentina ensinar ela a usar uma arma, porque ela não pode ter eles dois a protegendo sempre, como no dia em que ela voltou. Benya, percebendo que então ela estava treinando com a Valentina todas as noites, pergunta onde. Rapunzel explica que elas usaram o porão da loja da Valentina, já que não tem clientes à noite. Ela não achou que ele se importaria, mas ele está bravo com ela? Talvez ele seja incomodado com o fato da Valentina ter escondido isso dele, quando ela deveria estar do lado dele. Então ela explica que se certificou de que a Valentina não dissesse nada sobre isso. Benya começa a se aproximar dela, o que a deixa apreensiva. Ele segura a mão dela e começa a puxá-la. Então pede para ela ficar em frente ao espelho.
Ele sabe que ela trabalhou muito. Então esse é um presente por ela ter dado a ele um aniversário perfeito. Rapunzel diz não merecer algo assim, mas ele diz que é ele quem não merece ela. Segura nas mãos dele, ela diz não saber como agradecer por isso. E Benya diz ficar aliviado, pois ele pensou que ela fosse repreendê-lo por não ser econômico. E diz que ela pode treinar tiro em casa. Ele pergunta se ela já terminou todos os preparativos, e Rapunzel diz que não poderia estar mais preparada do que isso. Mas ele já escolheu o nome para o hotel? Ninguém parece saber qual é. Ele diz que não tem pressa. Ela irá descobrir em breve. Letias ficou falando por tanto tempo que agora está faminto. Benya comenta que se alguém ouvir ele falando isso, pode ter a impressão errada de que ele costuma ser quieto. Letias diz que é uma pessoa quieta e pensa que Rapunzel não concorda. Como era para ela estar do lado dele, ela vai se manter em silêncio. Letias pergunta se esse é o tipo de respeito que ela tem pelo chefe da casa, e Rapunzel apenas ri em resposta. A inauguração do hotel foi um grande sucesso. Muitas pessoas que participaram do evento ficaram completamente impressionadas ao explorar as luxuosas comodidades do hotel. O príncipe disse que aquele era um lugar vibrante, exatamente o que se espera dos serpentes. Letias e Rapunzel reverenciaram ele, mas ele disse que podiam dispensar as formalidades e que o trabalho dela era melhor do que ele esperava. Rapunzel disse estar lisonjeada, mas o coração dela estava pesado depois que o Jerome contou a verdade. Ela gostaria de saber se o príncipe sabe como a mãe faleceu. O príncipe disse ter algo para discutir com Benya, e a Adriana se aproxima, dizendo que aquela cerimônia de abertura está esplêndida. Obviamente, os irmãos Park também estão ali. Rapunzel pergunta se o Juan ainda acha que ela fez a irmã dele chorar. Letias agradece e se desculpa pelo ocorrido no outro dia. Adriana diz que eles que deveriam pedir desculpas, e assim Juan se desculpa por suas ações. De qualquer forma, Rapunzel realmente fez algo magnífico ali. Na verdade, a Adriana se sentiu mal pelo que aconteceu da outra vez. Rapunzel diz que tudo isso está no passado e agradece por ela ter vindo para a inauguração. A Adriana comenta que não viu a Alfonsina. Ela pensou que a Alfonsina estaria com Letias. Rapunzel pensa que a Alfonsina tem se preparado para o palco que ela preparou, e é por isso que a Adriana ainda não a viu. Mas lá vem ela, agora arrumada de forma decente. Rapunzel gastou muito tempo escolhendo o vestido perfeito para ela. A Alfonsina se desculpa pelo atraso, mas o canal era tão bonito que ela não conseguia se afastar dele. Letias diz que isso é compreensivo. Foi exatamente por isso que ele o construiu. Quer dizer, foi Rapunzel quem fez isso. A Alfonsina agradece pela compreensão dele, e ele diz que é justo que ele seja compreensivo, afinal, eles são noivos. O príncipe comenta que disseram que o Duque Serpente deveria se considerar sortudo por estar nesse relacionamento, e ele entende o porquê. Benya pensou que Letias levariam fora por causa do que rolou da última vez. Então ele deveria ser grato pela Alfonsina ter ido prestigiar o evento. Letias diz que não é justo eles dois estarem zombando dele, enquanto aqueles dois estão morrendo de rir. O príncipe pergunta qual é o nome do hotel, já que ele ainda não ouviu qual é. Os dois se viram para Rapunzel, que se pergunta se eles querem que ela diga o nome do hotel. Eles nem fazem ideia do que ela poderia dizer. Assim ela diz que é o hotel da Wendy. A senhora Wendy era a melhor peça entre todas as inúmeras cópias da boneca. Não havia nada de especial no nome, mas esse foi o único que veio à mente dela. O príncipe comenta que é um nome único, simples e cativante ao mesmo tempo. Rapunzel agradece.
Mas então ela vê a Adriana de olho no Letias e na Alfonsina conversando. Assim ela se aproxima da Adriana, dizendo que o modo como alguém se veste realmente muda a atmosfera ao seu redor. A Adriana diz que ela está certa. Então diz pro irmão que vai ficar ali conversando com aquelas damas e cavalheiros. Então ele pode ir dar uma olhada ao redor. Seu irmão diz entender e assim vai embora. A Adriana diz que quase não reconheceu a Alfonsina. E a Alfonsina diz que foi tudo graças à ajuda da Rapunzel e da Valentina. A Adriana pergunta para Rapunzel se ela deu alguns conselhos para Alfonsina, mas ela nega, dizendo ter dado apenas uma pequena ajuda. Então apresenta a Valentina, apesar de achar que a Adriana já conheceu ela no banquete de aniversário. A Adriana diz que o colar da Rapunzel é magnífico. Ela mesma tem muitas joias, mas ainda adoraria ter uma como aquela. Ela pergunta se foi um presente do Benya, o que Rapunzel confirma. Ela pode ter dito a ele que merece um bônus por trabalhar tanto. A Adriana diz que é por isso que ficou tão lindo. Na verdade, ela queria perguntar isso há um tempo, mas ficou com medo da Rapunzel achar rude. Rapunzel diz que é simplesmente um colar, então ela deveria simplesmente ter perguntado. A Adriana diz que é um colar especial, então ela pensou, mas a Alfonsina interrompe ela, dizendo que fica muito bem na Rapunzel. Ninguém ficaria tão bem usando aquilo. Rapunzel agradece pelo elogio, enquanto pega uma bebida. Depois pergunta como está a mãe da Adriana. A Adriana diz que não houve muito progresso, mas agradece pela preocupação. Então pergunta se a Rapunzel vai tirar um tempo de folga do trabalho agora. Rapunzel responde ainda não ter certeza, mas após beber um gole do vinho, começa a tossir. A bebida cai na mesa e tem sangue manchando as mãos dela. Ela não consegue falar. O que está acontecendo? Todos estão desesperados, mas ela está colapsando.